Olá, meu nome é Nelson Gimenez, sou editor da revista Estudos em Avaliação Educacional e hoje estamos aqui com o professor Dalto de Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina, para discutir um artigo que vai ser publicado na revista número 71 do EAE e que trata especificamente do uso da regressão quantílica hierárquica nos estudos de fatores associados ao desempenho escolar. Esse texto é de coautoria do professor, juntamente com o professor Pedro Alberto Barbeta e Hélio Ribeiro Tavares. E a gente, inicialmente, para começar essa conversa, Dal, queria que você contasse para a gente um pouquinho o que são os fatores associados ao desempenho escolar. Bom, muito obrigado pelo convite. O que eu acho assim, coisa bastante importante, né, essa questão de fatores associados à discussão, porque é bastante conhecido, né, em todo o esforço que a gente vem fazendo, o INEP, os seus sistemas de avaliação, é medir bem a proficiência do aluno. O quanto efetivamente, né, o nosso aluno sabe, né, o quanto ele domina. Então você tem já, através da teoria da resposta ao item, teoria clássica dos testes, a parte da psicometria, você já está bem consolidado a questão de medir a proficiência do aluno. Agora, tão importante quanto medir a proficiência do aluno é entender por que os alunos têm proficiências diferentes. Ou seja, o que faz, o que está relacionado, o que está associado com a proficiência do aluno. Você tem alunos de uma mesma escola, numa mesma turma, e tem proficiências por exemplo, apresentam desempenhos bem diferentes. Então, o estudo de fatores associados, a importância dele é essa, né? Você entender o que está acontecendo, né? Que características do aluno, que características da escola, que podem estar influenciando, estão associados a esse desempenho. Porque conseguindo medir apropriadamente isso, você consegue estabelecer políticas, né, práticas nas escolas, né? Você consegue aprender, né, boas práticas, coisas que algumas escolas fazem diferente das outras, e isso você pode transformar isso como uma política para todas as outras escolas. No artigo, se propõe o uso da regressão quantílica hierárquica para os estudos de fatores associados ao desempenho escolar. Qual é a vantagem dessa metodologia? O que ela tem de inovador? Então, o que é bastante comum é você utilizar conhecido aí modelo hierárquico, né, para fazer esse estudo de fatores associados, no qual você procura explicar essa medida, a proficiência do aluno, né, como função desses fatores de aluno de escola. O que é tradicional, que vem sendo feito, você procura estudar isso sempre olhando o desempenho médio dos alunos da escola. A média, né, em média, quanto que os alunos daquela escola têm em desempenho. E os fatores estão associados com isso aqui. Então, você não está estudando nenhum aluno, nenhum tipo de aluno específico, e sim na média. Agora, você sabe que você pode ter escolas com média, proficiência média, mesma proficiência média, mas os seus alunos, a distribuição da proficiência dos alunos seria diferente. Então, o que a gente está propondo agora no estudo, né, trabalhar com o que a gente está chamando de regressão hierárquica quantílica, é olhar mais quais os fatores que estão associados mais nos extremos da distribuição da proficiência. Por exemplo, no estado de São Paulo tem um indicador da escola que é chamado IDESP, se não me engano, que ele procura, né, ele está mais preocupado, né? Você tem, por exemplo, o IDEB, que usa a proficiência média da escola. Já no IDESP, procura utilizar a proporção de alunos que estão nos diferentes níveis de proficiência. Então, por exemplo, né, você pode aumentar a proficiência média de uma escola
trabalhando os alunos que têm maior proficiência, você melhora mais eles ainda e você aumenta a média. Mas você não faz nenhum trabalho com os alunos que têm proficiência mais baixa. Em termos educacionais, é muito mais importante você trabalhar com os alunos que têm proficiência mais baixa para fazer com que eles cresçam nisso. Então, que é a proposta, por exemplo, de você diminuir o máximo possível a porcentagem de alunos, por exemplo, que estão abaixo do básico na escala de proficiência. Então, aí é que é o desafio quando a gente propõe a regressão quantílica. Por quê? A regressão quantílica, exatamente, ao invés de olhar a proficiência média da escola e fazer esse estudo, ela procura olhar a proficiência em diferentes níveis, que são os quantis, por isso quantílica. Então, a regressão quantílica, ela vai fazer exatamente, vai identificar, se você quer trabalhar com os alunos que têm 30% das menores proficiências, então que práticas, que fatores que você deve trabalhar, dar mais ênfase, a escola deve dar mais ênfase, para melhorar a proficiência desses alunos. Então, a gente poderia dizer que essa é uma metodologia que dispõe informações possíveis para discutir, por exemplo, refletir sobre a questão da desigualdade educacional. Exatamente, é exatamente isso. E a grande preocupação é essa, de você conseguir melhor determinar, encontrar quais os fatores, aquilo que melhor deve ser trabalhado para desenvolver os alunos de mais baixa proficiência. Então, quando você trabalha com a regressão hierárquica usual, que trabalha com a média, você não está identificando isso. Então, aí no artigo a gente mostra que existem práticas que a escola pode utilizar para trabalhar com alunos dos diferentes níveis. Então, essa é a diferença. E aí tem uma coisa que nesse estudo de fatores associados, você consegue medir o que a gente chama de efeito escola. Ou seja, você tem, por exemplo, você consegue identificar nesse tipo de modelo duas escolas que têm características bem diferentes. Por exemplo, você tem uma escola que está numa área de vulnerabilidade, coisa bem diferente, e quando você vai olhar o desempenho dessa escola, você vai ver que ela está num nível que não era esperado por uma escola com aquelas características. Aí você vai nessa escola e vai entender o que essa escola está fazendo, e isso, que aí a gente chama, que aí você transforma isso num estudo qualitativo, sai do quantitativo para o qualitativo, e vai na escola para aprender com ela o que eles estão fazendo, e para usar isso como exemplo para levar para as outras escolas. Para encerrar, professor, quais seriam os principais cuidados que a gente deve tomar para fazer a análise e uso das informações relativas aos fatores associados ao desempenho escolar? Veja bem, essa pergunta é bastante importante, porque uma coisa é você estudar fatores associados, mas esses fatores, isso não indica que eles sejam o que é causa, o que é efeito, tá certo? É muito comum você medir determinadas coisas que estão associadas à proficiência, mas isso você não... Primeiro, o que é importante, o mais importante disso é que é efetivamente o que a gente chama do efeito escola, só retomando, é que você pode ter, por exemplo, escolas que os alunos têm alto desempenho, mas quase nada tem a ver com o que a escola faz. Por exemplo, são escolas que já recebem alunos bons, em algum determinado momento. Então, o que é importante é isso, nesse estudo, é você conseguir introduzir no modelo variáveis características que não dependem da escola em si, para que você tire, você consiga controlar essa questão de uma escola que recebe alunos com condições socioeconômicas melhores do que outras. E a gente sabe que isso está relacionado com proficiência por uma certa... Mas isso não tem nada a ver com a escola.
né? Isso tem a ver com o ambiente onde ela está e com os alunos que procuram ela. Então você precisa controlar isso para depois então estudar e dizer, não, realmente, então isso que a escola está fazendo, isso realmente é que está levando os seus alunos a serem melhores, apesar de, por exemplo, ter condições iniciais adversas. Então esse é a grande preocupação que a gente tem nesse estudo. Professor, muito obrigado, é uma honra, é um prazer sempre estar ao seu lado. Obrigado pela essa entrevista e até a próxima. Muito obrigado, espero que o artigo seja útil, bastante útil aí para melhorar um pouco, melhorar a nossa educação, né? trazer realmente contribuição para os gestores, né? Para que eles possam efetivamente fazer o melhor uso desses resultados. Muito obrigado.